Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vamos fazer um grande programa, vamos debater sobre o cristianismo e a superstição. Será que às vezes nós praticamos a nossa fé cristã, mas a gente pensa que está praticando fé e às vezes somos cheios de superstições? Ou vice-versa, tem coisas que a gente acha que é superstição, mas que de fato tem uma grande relevância espiritual. Para falar um pouco sobre superstição e no cristianismo, recebo ele que é pastor da igreja Assembleia de Deus, Marechal Hermes, também é professor e escritor Rubens Teixeira. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Prazer, André, estar aqui com você, com toda essa equipe, com o nosso telespectador, para falar desse tema importante aí. Eu sempre gosto de citar os livros do pastor Rubens e daqui a pouco eu vou precisar de um assistente mesmo, porque cada livro, ele está fazendo muito livro, mas Desatando o Nó do Brasil, nós já mostramos aqui algumas vezes num programa sensacional que fala sobre como destravar a economia e travar a corrupção. Isso aqui é algo que está sendo até, enfim, muito bem aceito, grandes escritores. Aqui tem em inglês, como ser favorito, como suceder quando você não é o favorito, está em inglês esse aqui. É a versão em inglês do versão Como Vencer americana. Quando Você Não é o Favorito, lançado em Londres. Esse aqui é o Diletão, as 25 leis bíblicas para o A sucesso. versão da eletrônica foi o primeiro colocado Lê lá para mim também. aqui, lê aqui para mim, Eu não pastor. sei nem como é que até meu nome se escreve diferente. E aqui, esse aqui é o mais recente? Não, esse aqui só é o primeiro do que esse. É Desatando o Nó do Crescimento Econômico. Propostas para... Econômicas, jurídicas para o exato. sistema financeiro nacional. Tem livro de toda forma, pastor, obrigado aqui por enriquecer o nosso debate. Também recebo ele que é pastor da igreja Tempo de Obediência e Propósito, ele é escritor e também fundador do projeto Soma ou Some. Maicon Balbino, meu amigo, bem-vindo. Sempre é bom estar aqui, debatendo, aprendendo e crescendo. Obrigado pela sua participação aqui, queridão. Também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus no Fonseca, em Niterói. É um prazer, uma honra receber o nosso amigo, pastor Celso Brasil. Pastor Celso, bem-vindo. Olá, André, que bom voltar aqui para estar com vocês. O programa certamente será espetacular. Vou aprender muito. O povo tem muita superstição, pastor Celso. Olha, dentro da igreja hoje, a gente está começando a criar tem nossas sim, superstições. essa é uma luta, a gente tem que trabalhar isso, né, para desmistificar o que precisa ser desmistificado. É certo, e mitificar, não vou falar de mitificar nada, porque senão dá um nó na sua cabeça aí. Eu também recebo ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança, Jean Pires, meu amigo, bem-vindo. Obrigado, André, mais uma vez pelo convite, por a gente poder participar desse ambiente aqui e tentar de alguma forma ser relevante, esclarecedor para a igreja brasileira. Obrigado pela sua presença e por último recebo ele que é pastor, presidente na Escola de Ativação Profética em Recife, também é líder da rede de mobilização missionária, pastor Gelson Beck. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Alegria toda nossa poder servir e debater o tema com vocês. Olha só, o que é a superstição? Às vezes você pode estar se perguntando. Como ponto de partida, vamos tomar duas definições do Aurélio, do dicionário. Ele diz o seguinte: é um sentimento religioso baseado no temor ou na ignorância, e que induz ao conhecimento de falsos deveres, ao receio de coisas fantásticas e à confiança em coisas ineficazes. Também ele define como crendice, apego exagerado e infundado a qualquer coisa. A superstição, em suas muitas formas, é encarada como uma tradição antiga por alguns ou fonte inofensiva de apoio psicológico por outros. Uma conhecida antropóloga definiu dessa seguinte maneira: as superstições refletem nosso forte desejo de que algo se torne realidade ou de evitar que algo de mal aconteça. E ela ainda vai além e fala o seguinte, que é a maneira que muitos acreditam. Por não acreditarmos, nem desacreditarmos por completo nas superstições, nós temos benefícios psicológicos e, ao mesmo tempo, não nos tornamos escravos dela. Será mesmo que isso não nos torna escravo? Será que realmente, se quisermos agradar a Deus, devemos nos perguntar: a superstição é compatível com a fé bíblica? O que a Bíblia ensina sobre isso? Para você participar hoje com a gente, o número do WhatsApp está aparecendo na sua tela. Durante todo o programa você pode mandar a sua participação, pergunta, concordando ou discordando daquilo que está sendo debatido. Deixa eu trazer um pouco daquilo que eu fiz aqui na introdução, da crença ou de um temor infundado em coisas ineficazes. Muitas pessoas vão dizer que a fé cristã, de alguma forma, é uma superstição. Vocês discordam? Tem como a gente separar o que é a crença da fé e a crença da superstição?
Deixa eu começar aqui, o pastor quer falar alguma coisa, deixa eu começar. Tem como eu separar como se materializa a fé, e não sei se tem como materializar, mas como a gente lidar com a fé, como se lidar com a superstição? É muito simples, é extremamente simples. Eu poderia ir para a definição bíblica do que é fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, ou se você não quer seguir o ensinamento bíblico, é só testar. A fé, ela tem que ter algum resultado. Se ela não tiver resultado nenhum, então ela pode ser vista como uma superstição ou até como uma loucura. O cara acredita numa coisa que não funciona. Então, fé, ela tem que ter resultado. É da natureza da fé. Você acredita por quê? Por causa disso. Agora, se a pessoa crê em algo que não pode passar por debaixo da escada, qual o mal de se passar por debaixo da escada? De botar o chinelo virado ao contrário? Qual o mal? Qual o resultado daquilo? Lá, toda vez que você bota o chinelo para baixo, acontece o quê? Chove? Acontece alguma coisa? Então, quer dizer, não produz resultado algum. Então, na prática, a fé, ela para quem crê, ela é real. E ela é real dentro de uma racionalidade. Não faz nenhum sentido você ter uma fé que ela não traz qualquer resultado racional para você. Racional, ou seja, que justifique para você mesmo. Né? Eu creio por causa disso. Agora, a superstição não traz, é só uma expectativa, uma espécie de fé negativa, uma prudência excessiva, um benefício da dúvida. Eu não vou fazer isso para que esta coisa ruim não me aconteça. É uma espécie de fé negativa, perfeito, tá certo? Perfeito. E as pessoas deixam de fazer aquilo pelo benefício da dúvida, com medo que ela não explica e não tem uma razão clara nem para ela mesma. Vocês, do mesmo modo, quando as pessoas falam que a fé é superstição também, como é que a gente pode separar essa definição? Eu creio que a fé bíblica sempre será libertadora. A fé bíblica, fundamentada em Cristo Jesus e na palavra de Deus, ela sempre vai expandir o ser humano e libertar ele de filtros culturais, mecânicas, superstições. Como nós estamos em época de Jogos Olímpicos, Bernardinho, treinador da seleção brasileira de voleibol, e o da seleção feminina, eles têm uma mecânica que dizem, as atletas fazem essas mecânicas da alma, mecânicas da mente, mecânicas da psique, que dá uma maior estatística de resultado no saque, no fundamento de defesa, no ataque. É uma palestra deles onde eles usam essa expressão, uma expressão de neurolinguística, mecânica da alma, mecânica da psique, para falar bonito o que nós essa tarde estamos chamando de superstição. Então, eu creio que um palestrante motivacional, quando vai entrar no auditório, ele desenvolveu na psique dele uma mecânica. Se fizer isso, se fizer aquilo, ele vai sair melhor no palco ou não. O que não quer dizer que isso é fé. Isso é superstição. Isso é uma mecânica da psique que o cara criou. Se eu fechar o contrato e assinar com essa caneta dá certo. Isso acontece na igreja, do irmão achar que aquela caneta é ungida, e isso é uma distorção da fé bíblica genuína, original. Mas isso também acontece no mundo corporativo, no mundo secular, no mundo esotérico, no mundo do empreendedor, onde o cara não crê em Deus, não crê na Bíblia, mas ele crê na caneta dele, que é a caneta da sorte. E, de algumas formas, se você entrevistar essas pessoas, você vai ver que há uma estatística de maior acerto ou de maior fracasso, conforme essas mecânicas da alma, mecânicas do psique. Isso não é fé, isso é superstição. É o efeito placebo do camarada que não tomou o remédio com o medicamento e com a habilidade medicinal da farmacologia, tomou farinha, mas deu um efeito psicológico e ele se induziu a estar curado. É o camarada que vai na igreja e não recebeu o milagre, mas ele queria aparecer no programa de domingo à noite na televisão, então ele deu testemunho de cura só para mandar o recado para a mãe, para os parentes dele lá na comunidade dele. Tudo isso são disfunções de uma fé bíblica e genuína. Imaturidade, superstição. O que não quer dizer que, por haver essa imaturidade, não haja um fenômeno divino, bíblico, genuíno, como nosso irmão muito bem citou, Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? A fé é o firme fundamento das coisas que nós não cremos, não temos, não materializamos, não foram substancializadas ainda, mas no nosso interior cremos, com os olhos da fé visualizamos. Deixa eu viajar um pouco, enquanto vocês falavam, pastores, me reportei algumas passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, onde eu posso ver uma pitada que, assim, e eu concordo quando eu falo assim, quando Jesus fala, ou Deus fala com o seu povo, e ele dá diretrizes de comportamento do dia a dia, porque a superstição não é só uma questão espiritual, ela se materializa em práticas,
né? Então o cara lê o horóscopo, faz isso ou não faz aquilo. Não vou passar por aqui, vou passar por aqui. Então, como é que ela implica no nosso dia a dia? Nas práticas que nós temos. Ou eu evito fazer alguma coisa, ou devo fazer alguma coisa propositalmente. E eu vejo Deus com o seu povo e Jesus em instruções fazendo coisas bastante, embora tinham um fundamento de fé, são bastante racionais, principalmente com o povo judeu, em questão de práticas que eles entendiam ser práticas religiosas ou da fé, mas circuncisão e tudo. E um dia eu me lembro de que eu vi, não sei quem foi o pastor, de um estudo que ele falava, olha, quando eles iam para a guerra, os circuncisados voltavam para suas casas, não eram tão sujos, então quando iam fazer relações com as mulheres, os outros povos tinham muita doença nesse sentido, porque a higiene era diferente. Então, tudo que Jesus pedia como pressuposto prático de fé do seu povo tinha uma razão, uma aplicação espiritual, mas tinha uma aplicação material. Até mesmo científica. Científica. Que para a época não era explicada cientificamente. Hoje nós conseguimos explicar que a estatística de câncer de útero, colo de útero na mulher judia é menor do que qualquer outra nação do mundo. Superstição necessariamente não se tem nenhum tipo de explicação prática, talvez, para diferenciar, porque muitas pessoas, e eu já tive debate esse com muitos amigos, André, pega aqui o Antigo Testamento, algumas coisas, até novo, poxa, principalmente a fé judaica, isso aqui é muito cheio de superstição, né? A mulher com fluxo de sangue, não pode tocar em ninguém, senão é imundo. Eu já ouvi dizer até que irmã não tomava Santa Ceia no passado quando estava menstruada porque era chamada de imunda. Eu já ouvi uma irmã que falou isso na cultura cristã dos dias de hoje. A minha avó, dois ciclos geracionais atrás. A minha avó, depois de ficamos um pouquinho maior, ela explicava pra gente que na época da Santa Ceia assembleana, na semana da Santa Ceia, ela não tinha relação sexual com o esposo dela. Por causa de santidade. Por causa de santidade, por estar guardando ali. Então, assim, a superstição nada mais é do que a fé sem fundamentos. É exatamente ao contrário da fé. A superstição é isso. É o firme fundamento. A superstição é quando não é. Porque toda superstição, ela parte do início da fé. Por exemplo, a escada que está aberta, que não pode passar embaixo. Onde nasceu isso? Lá no Egito, porque eles afirmavam que é a forma de uma pirâmide. Um ângulo triangular. Isso aí. Então, tudo. O gato preto, que fala que ele era como anda de noite, que ela era obscuro, que é um bicho obscuro que anda à noite, que tem 7 vidas. Então, leva para toda uma história que o princípio é fé, só que não tem fundamentos. E o que acontece, André, é que dentro das nossas igrejas, no meio do nosso povo, tem muita gente quase todo dia criando uma superstição aí. Porque usa a fé de uma forma errada, sem fundamento bíblico. Como, por exemplo, ungir coisas. A unção não foi feita para coisas, foi feita para pessoas. É uma outra questão. Então, assim, são coisas que nós temos que entender o que motiva. Qual é a grande motivação? Tem fundamento? Então é fé. Não tem fundamento bíblico? Virou superstição. E dentro da igreja tem muito isso. Eu acho que a grande diferença entre fé e superstição é justamente, eu não sei se foi isso que o pastor Rubens falou, e eu não quero assim, não é discordando, mas eu acho que é justamente diferente. A fé não necessariamente precisa de resultados. Superstição é algo que se propõe resultados. Tem que ter algum resultado. Se a gente for lembrar dos 10 leprosos, os 10 leprosos buscam Jesus para ter resultado. Somente um volta buscando relação. E eu acho que esse é um problema da nossa igreja, porque a gente tem uma igreja em busca de resultado. E cada dia surge uma superstição nova, religiosa, que propõe que aquilo traz resultado. Como o pastor falou, é caneta ungida, é lenço ungido, é toalha ungida, que se você usar, vai ter resultados, né? É a água que bota em cima da... Mas dá um exemplo de fé cristã sem resultado. A fé não pressupõe resultado. Não? Não. A sua fé não produz resultado? Só para eu terminar. Só para eu terminar. Enquanto nós buscamos de Deus resultado, o que Deus busca da gente é relação. Fé, na verdade, pelo menos a partir do ponto... Salvação é o quê? Não, vamos. Deixa eu só Vamos terminar. concluir ele. Fé... Salvação é isso, é relação. Jesus não morreu, é claro, eu estou falando, por exemplo, o relacionamento com Deus é um resultado da fé. É por isso que eu citei antes que pode não ser um discordar se a gente está falando a mesma coisa, só em linguagem diferente.
Porque se a gente está falando de salvação, a gente está falando de relacionamento com Deus, estamos falando a mesma coisa. Eu estou falando do resultado. Mas é causa e efeito. Eu estou falando do resultado prático da questão. Entendi. de... A gente está falando de salvação. Mas é exato, quando eu falei resultado, abrange tudo. Sim. É por isso que eu falei que eu posso não estar discordando. Porque a gente está falando de bênçãos celestiais escondidas em Cristo, na qual nós recebemos mediante a fé. Fé é isso. Fé é um Deus que se faz homem, morre por nós, a fim de, com um único propósito. Jesus não morre para nos fazer felizes. Jesus morre para nos tornar santos. Jesus morre para nos reconciliar com Deus, resultado da fé. Exato. Na verdade, é algo que a gente recebe de graça pelo caminho da fé, mediante a fé. Agora, eu estou falando de uma igreja que busca, que para essa igreja, a única bênção é palpável. Ela só pode ser chamada de bênção, de resultados de fé, aquilo que se toca, aquilo que se vê. Não, isso para mim não é fé, isso para mim é misticismo. É algo que é a minha busca por Deus a partir da minha carência e, como o pastor Michael disse, não a partir da minha consciência, não a partir do fundamento das coisas. Ele está falando aqui que tem muitas pessoas que acham que estão acreditando em Deus mediante a fé, mas é um relacionamento de superstição com Deus e não de fé. A gente vai para um rápido intervalo, depois deixa eu voltar para falar um pouco sobre isso. Porque vocês viram na introdução, até falou que é algo inofensivo, que na verdade ajuda psicologicamente, mas não escraviza. Superstição escraviza? Se a gente lidar com Deus de uma maneira supersticiosa, que tipo de armadilhas e enganos estamos propostos a cair? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Segundo bloco, cristianismo e superstição. A gente está debatendo um pouco e a pergunta que ficou no último bloco é: de alguma maneira, a nossa prática supersticiosa fere a nossa fé cristã? Porque a gente vai falando isso. Será que às vezes muitas pessoas pensam que tem um relacionamento de fé com Deus e, na verdade, é uma superstição? Às vezes não querendo ter um relacionamento, quer ter um resultado, porque é muito isso de prática. Se eu fizer isso, isso acontece. A fé não pressupõe passos, né? 3 passos para isso, para alcançar aquilo. É relacionamento e vai vivendo, mas como a superstição pode ferir a nossa fé? A história da humanidade, na própria antropologia da Bíblia, explica isso. O homem ele tem dentro dele um ímã que o atrai para Deus. Agostinho já falava que o homem foi feito para Deus e só vai se encontrar, se realizar plenamente quando ele se render a Deus. Só que na ânsia de tentar usar essa engrenagem que Deus colocou dentro de todo ser humano para se conectar com o divino, com o transcendente, às vezes a igreja está sem autoridade na comunidade, às vezes a pessoa está frustrada e predisposta a achar defeito na igreja por causa da mídia, de uma linguagem cultural de pós-modernidade, ou simplesmente ela foi molestada por um padre, por um pastor, quando era criança, 5 anos de idade. Sei lá por quê, ela usa essa vocação para o transcendente com Deus e aplica e canaliza para a superstição. Toda expressão e manifestação de superstição é uma tentativa de alcançar Deus, só que sem a cruz do Calvário, sem se dobrar e se prostrar diante do sacrifício único e suficiente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é uma forma que ele tem de não querer dar o braço a torcer ao sangue de Jesus, ao que nós chamamos hoje de igreja estabelecida e ao nosso atual modelo de relacionamento em comunhão, e na sua individualidade expressar uma espiritualidade sem a cruz, mas ele quer o benefício da finança, da cura, da família, da restauração. Então essa muleta nós chamamos de superstição. Mas se você parar para analisar, veja, tudo que Deus operou através da instrumentalidade de Moisés foi através de um amuleto. Moisés, o que tu tem na tua mão? Um cajado, levanta que o mar abre. Moisés, o que tu tem na tua mão? Um cajado, joga que vai virar serpente. Moisés, o que tu tem na tua mão? Um cajado, é um amuleto, é uma muleta de fé. Não é para ser assim, porque com Josué, Deus muda essa ordem. Mas até então, bate na rocha e sai água. Na segunda vez, o tiro sai pela culatra. Não era para bater na rocha, era para falar com a rocha, e ele continua naquela mecânica da superstição. Será que Moisés era supersticioso? Eu creio em alguns aspectos, sim.
Será que o Antigo Todos nós Testamento... somos, essa é a grande tu matou a verdade. charada, eu ia chegar aí. Será que Urim, Tumim, quando Moisés fica... Quando Davi fica orando a Deus e questionando, eu entro nessa guerra contra os filisteus, o Senhor vai me dar vitória ou eu vou perder? Eu não sei, já jogamos 3 vezes as pedrinhas, Urim e Tumim, continua adorando, continua intercedendo, daqui a pouco dá uma combinação de respostas lá. E o próprio Novo Testamento, Atos capítulo 1, a escolha de Matias. Isso ali é superstição ou aquilo ali é um princípio bíblico que Deus estabeleceu quando jogaram as sortes e a sorte caiu sobre Matias e entenderam que Matias tinha que substituir Judas, que havia se enforcado no pé de goiaba. Então, eu creio que existem essas engrenagens ao longo da Escritura e Deus é capaz de usar essa engrenagem da alma, da comunidade, do popular, para manifestar até graça. O que não quer dizer que isso é maduro. O que não quer dizer que isso é saudável. O que não quer dizer que a nossa fé deve estar fundamentada no cajado de Moisés. Não, a fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus, é numa experiência cristocêntrica de obra redentora da cruz do Calvário. Este é o sólido alimento e o firme fundamento. Mas o camarada foi até curado usando a simpatia, a superstição que a irmã do círculo de oração ensinou para ele. Eu não duvido que Deus use isso como uma instrumentalidade de graça. Só creio que não é maduro e não é correto se propagar, se multiplicar, se divulgar isso, então, como modus operantes para o Novo Testamento. Sim, eu acho super correto o que o senhor acabou de falar, só que uma questão que veio aqui em pergunta foi, uma coisa é a pessoa ser supersticiosa porque alguém apresentou a ela ou porque ela é. Eu acredito que se eu bater na madeira, tudo que eu falar não vai acontecer, ou que falarem para mim. Uma outra coisa é uma ordem de Deus. Moisés, ele não joga a vara no chão, o cajado no chão para virar serpente, porque ele quer. De fato, nem porque ele acredita que havia algum poder no cajado. É porque Deus ordena ele. E aí eu acho que já sai da superstição e vira para uma fé. E tem superstições que hoje, estudando um pouco sobre esse tema, eu descobri que eu era supersticioso sem saber. Estava inocente. Como, por exemplo... Sem querer te interromper, é porque você vai entrar no outro caso, é só para essa questão da fé que você falou do cajado, eu acho até que isso talvez ferir até a superstição de Moisés, quando Deus chega para ele e diz para ele, uma coisa é o cara que crê no cajado, outra coisa é Deus chega para ele e diz assim, bate com o cajado na água, a água vai se abrir. E eu olho para o cajado e falo, meu Deus, isso é um cajado. Qual é o poder que tem nesse cajado? Aí é fé. Eu estou acreditando no que Deus está falando. Mas no cajado não tem fé e crença nenhuma nisso. Agora tem um detalhezinho. Mas aí que a superstição entra, né? Cara, vamos fazer um monte de cajado e sair dando aqui na igreja? Aí tem algum problema na sua vida, você tá com o cajado no seu trabalho e o negócio Esse é o problema da imaturidade. Aí nasce, talvez, né? Da certeza de... A gente pega a Bíblia e vê coisas que deram certo. Meu irmão, se deu certo esse cajado com ele, eu vou fazer um cajado para mim também. E a crença fica no cajado, né? Tipo assim, mas não é ordem de Deus. Ele esquece que Deus mandou. Agora, o que vocês acham de alguém que escarra no chão, faz um alame e esfrega no olho do outro? Meu Deus. O que você acha disso? Se fosse hoje, ele tá falando mal. Ele está desconstruindo um sistema de crenças pré-estabelecido. Ele está quebrando o paradigma. Se fosse hoje, a gente ia bater nele. Se Jesus não tivesse feito isso, estabelecido. Se Jesus não tivesse feito isso, eu acharia uma nojeira. Exatamente. Porque o meu amigo Jesus fez. O mesmo que fez isso, ele falou. O mesmo que fez isso, disse o quê? Aquele que crê em mim fará as obras ainda maiores que eu fiz. Farão obra maior que essa. Agora, então, vai uma questão. Eu nunca ouvi, até se tiver algum, poderia até colocar no ar. Nenhuma igreja, eu sou Assembleia de Deus, mas minha igreja não costuma fazer muito isso. Tem lá seus hábitos também. Eu vou chamar de hábitos. Politicamente correto. Afinal de contas, meus irmãos. Tá? Mas olha só. Quase metade aqui do povo tá aqui. Eu nunca vi nenhuma igreja falando que acreditava em objeto. Eu já ouvi elas falando, porque eu fico prestando atenção. Se você tiver fé em Jesus e levar esse negócio, você vai ficar curado. Olha, eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu não aconselho que as pessoas façam, mas eu não ouvi as pessoas dizendo isso. Então, quem sou eu para dizer que aquele pastor está mandando o cara acreditar na madeira ou no outro negócio qualquer? Porque uma vez, numa rádio, perguntaram assim para mim, poxa, mas e a Arruda? Aí eu olhei para a cara quem estava me perguntando e falei, o que tem Arruda?
O que tem arruda? Foi o diabo que fez? O que tem arruda? Arruda é uma planta, rapaz. Pode ser alface? Podia ser alface. Pode ser couve. Então, quer dizer, é lógico que a arruda não tem poder para nada, nem para o bem, nem para o mal, né? Quer dizer, é porque entra numa área que tem coisa que a Bíblia não condena, mas também não manda fazer. As pessoas se aproveitam disso para criar uma fábula. Confundir. Deus até utiliza como um instrumento de graça. Isso, pode acontecer. Só que se fundamentar a fé no amuleto, tá errado. Se fundamentar a fé na palavra de Deus, vocês o amuleto é só um instrumento que estimula e libera a fé da pessoa. Vocês são melhores até do que eu, Nibi, mas assim, eu vejo Jesus, às vezes, usando de coisas que... Mecânicas da alma. Mecânica, e caramba, isso pode se tornar amuleto, mas às vezes também eu vejo ele também desmistificando total. Ele chega com um homem que está perto de um tanque e as águas se movem. Alguns estudiosos dizem por causa dos canos que levem enfim, eles acreditavam que eram anjos que passavam. E quando se movia a água, o primeiro a chegar era curado. Mas a Bíblia não diz que ninguém foi curado. Não, pois é. Não, mas eu entendo isso como superstição. Se alguém foi... Eu entendo isso como superstição. Sim. Havia uma crença que pairava quando se move, o primeiro... Como a gente tem hoje... Havia uma crença que pairava no povo. Jesus chega lá, vem aqui, por que você está aqui? Porque não tem ninguém para você levar. Levanta. Ele pode falar, então vai lá, mergulha, corroborar com o que todo mundo acreditava. Vamos fortalecer mergulha ali, ele acabou que é realmente onde. Ele falou, não, levanta aí. Então ele quebra, para ali eu vejo uma linguagem de, existia uma superstição na época, que as pessoas imaginavam que eram anjos que se moviam. Não vou entrar nos detalhes, mas muitos dizem que os canos que levavam até os aquedutos, batia e aí movia com a força da água. Eu não sei, pode ser anjo, mas ele não usa o artifício de que todos acreditavam ou se falava na cidade inteira. Jesus não fortalece a superstição da época. Ele desconstrói essa crença que pairava sobre a população. André, minha única preocupação é a seguinte. De fato, a gente pode contar inúmeras experiências de coisas que aconteceram a partir de uma mãe que levou na igreja a blusa da filha e orou, a filha que estava enferma, doente, e chegou em casa, botou a blusa e a filha ficou curada. A questão só é o seguinte, Jesus cuspiu lá, o cajado, Deus mandou usar o cajado. A questão é o seguinte, a gente tem uma palavra da qual o apóstolo Paulo fala para um jovem pastor, a qual ele deixaria para conduzir uma igreja, e Paulo diz o seguinte, existe uma sã doutrina, uma doutrina saudável que produz saúde. Existe uma sã doutrina, a qual a gente deve preservar, proclamar e defender. Nós não podemos esquecer o seguinte, que nós somos um país de raiz mística. Total. A gente é uma mistura de portugueses com índios, com afrodescendentes. Todos eles têm uma superstição, um misticismo gigante. E aí, o que me parece que talvez a igreja... Eu posso estar muito errado e Deus tem misericórdia de mim se houver algum tipo de julgamento errado nisso. Ao invés da gente confrontar um erro da nossa nação, alguns de nós estamos nos valendo disso para encher a instituição. Deu para entender? Aproveitando desse misticismo. Quando, na verdade, é o seguinte... Uma irmã pode ser curada com um camarada que cuspiu lá, não sei, pode, mas eu não posso transformar experiência em doutrina. Existe uma doutrina. E eu não posso fazer doutrina em cima daquilo que a Bíblia não orientou. Eu não posso fazer doutrina no silêncio de Deus. Eu faço doutrina na orientação de Deus. Né? Perfeito. Então, eu acho que eu oro a Deus e peço, Senhor, me dá um carro, poxa, preciso de um carro. Aí Deus me dá um carro. Eu abro uma igreja e digo, peça carro que Deus dá, porque isso aconteceu comigo. Bem, uma coisa é minha experiência, outra coisa é doutrina. Aonde está na Bíblia que se eu pedir carro, Deus me dá? Então essa é a minha única preocupação. Pedir, dá-se-vos-á. Mas a Bíblia, o mesmo texto que diz isso, diz o seguinte, Mateus capítulo 7 diz o seguinte, porque você que é pai sabe dar boas coisas aos vossos filhos. Se seu filho te pedir pão, tu não dá pedra. Seu filho te pedir peixe, tu não dá cobra. E o vosso Pai Celestial lhe dará aquilo que é bom. Não diz que dá o que pede. Mas vem cá, mas também não diz que... Olha, o Espírito mas calma. Santo. É isso que o texto diz. Não é o que é bom. Eu entendo na questão de sistematizar um resultado próprio. Mas tem que tomar cuidado também, porque aí fica aquele negócio, vamos ser contra a teologia da prosperidade, porque tira Jesus do centro das coisas. Totalmente. Aí vamos ser contra, a favor, vamos correr pro lado da teologia da miséria. Não, entendeu? não, pastor. Então, olha o que eu disse é o seguinte, o que eu disse é o seguinte, eu não posso transformar a minha experiência de doutrina dizendo o seguinte,
peça carro que Deus dá, porque isso aconteceu comigo. Eu posso dizer o seguinte, peça carro. Dizer que Deus dá é uma questão de Deus. Eu vou falar aqui que eu sou cabeça Por favor, aqui. é isso que eu quero escutar. Eu quero ouvir a opinião dele. Eu acho que você tem que sentar aqui, ó. Eu não sei acerca de vocês, mas eu recebo cachê aqui das duas obras. Tá? Depois você acerta com a... Isso é uma reclamação? Não é. Mas veja só, a gente tem de cor aquele versículo 31 de Romanos 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O 32 diz assim, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Diz a Bíblia também, buscai o reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, olha, para tudo a Bíblia tem resposta. Eu gosto muito de um trocadilhozinho que pastor Samuel Câmara, o pai do André, fala, eu ouvi, eu acho que 2 vezes, decorei e repito muito isso. O que a Bíblia diz que ninguém pode dizer que não é. Perfeito. O que a Bíblia diz que não é, ninguém pode dizer que é. O que a Bíblia nem diz que é e nem diz que não é, você usa o bom senso, né? Você debate não tem nada. A questão do lenço ungido de Paulo, os aventais, né, que eram levados e os enfermos eram curados. Quer dizer, é uma prática que eu já vi muito na Assembleia de Deus. Na minha casa, a gente morava em um lugarzinho longe, caderninho de oração, distante da igreja, e não podia ir para a igreja para receber oração. E ninguém podia ter também o óleo, era só o presbítero ou o pastor. Então, a mamãe levava a roupinha da gente. Ungia. Ungia o lencinho, botava lá no pescoço, em cima da garganta, e a gente era curado. Era curado. Então, é a fé. Não é? Pode ou não pode? Pode. Agora você vai dizer, tem que ser assim. De maneira equilibrada, saudável. E uma coisa que eu acho que tem um espírito que está todo mundo em concordância, não tornar disso algo automático e industrial, entende? Jesus pegou aquilo e curou um cara. Ele não falou assim, agora faz uma fila de 100 e que eu vou curar todo mundo da mesma maneira. Eu não tenho linha de produção. E ele fez questão disso. Ele curou cada um de uma maneira diferente, para mostrar, olha, é de uma experiência pessoal e você guarda, para mim não tem que industrializar. Para mim esse é o grande problema. Eu vou pegar agora, olha, vou vender uma lama para todo mundo agora que você vai levar, você vai jogar essa lama naquele carro, e é seu. Eu também tenho cuidado. Deixa para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. A gente estava falando muito sobre superstições internas nossas, a gente acha que é fé e é superstição. Agora deixa eu pegar o contrário. Tem coisas que para a gente é superstição há muito tempo. E eu vou perguntar, será que tem algumas coisas que a gente tem que começar a abrir o olho e falar, André, isso de fato tem relevância espiritual, não necessariamente é uma superstição. Por exemplo, tem perguntas aqui sobre, André, macumba pega? Tem gente, isso aí não dá nem bola, isso não pega não. Existe força, relevância espiritual, mesmo que maligna, mas tem isso é espiritual ou isso é superstição? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Deus que tudo faz, a terra inteira exalta a grandeza desse Deus. Estamos de volta no Antenados, na geral, falando sobre cristianismo e superstição. De fato, esse é um tema meio complicado. A gente já falou aqui, o Brasil é um país, isso é histórico, né? Um país muito místico pelas raízes culturais que nós temos. Agora, do mesmo jeito que a gente de vez em quando acha que é fé e a gente crê de uma maneira supersticiosa em situações, e novamente falo, algumas coisas são até naturais, porque é do homem, isso é normal nosso. Por exemplo, eu me lembro que a época que eu ia muito para kart, toda vez eu quero pegar aquele kart, por quê? Porque da outra vez eu ganhei. Ou não sei se ele é mais rápido, ele é bom. Então eu vou querer ir nele. E eu fui lá e perdi depois. A gente tem disso, isso é natural nosso, do homem. E às vezes a gente mistura com tudo. Só que também, às vezes, a gente enxerga coisas e situações como supersticiosas. E às vezes elas podem ter um poder espiritual, sim. Vamos falar agora de algumas coisas, por exemplo, tem perguntas aqui, a pessoa perguntou aqui, André, deixa aqui, macumba pega? O que às vezes pensamos que é superstição pode ter um poder de atuação no mundo espiritual? Deixa eu fazer essa pergunta, tem muitas coisas também que a gente ignora, não, isso é superstição, isso não dá resultado, mas tem relevância espiritual? Tem macumba que é pilantragem. O cara não é macumbeiro coisa nenhuma, ele vende, diz que vai fazer uma coisa, faz um trabalho lá safado, lá sem vergonha, que não funciona. Mas existe o cara que tem relação com Satanás mesmo, com o espírito imundo, com um monte de coisa. E então se alguém tem relevância espiritual, tem relevância, resultado. Por isso que Jesus veio libertar dessas coisas. Não tinha endemoniado gadareno, pô? Olha aí. Não tem pessoas que rolam pelo chão endemoniadas, esses caras fazem de propósito. Então, os espíritos maus agem. A diferença é que existe um nome sobre todo nome, que é Jesus Cristo, que
manda qualquer demônio, não tem espírito poderoso do mal que consegue confrontá-lo. Não existe nenhum um ser humano inteligente que consegue confrontar Jesus Cristo. Ninguém ganha de Jesus. O nome de Jesus é soberano. E é essa sorte nossa, porque se não fosse isso, nós não teríamos. Nós somos tão atrapalhados em nós mesmos, porque o ser humano também tem doenças psicológicas e psiquiátricas que podem parecer superstição e não é. Perfeito. Por exemplo, um dos maiores cantores do Brasil, vou poupá-lo, dizer o nome dele, embora a imprensa já tenha divulgado isso, todo mundo diz, ele é supersticioso. Uma vez ele deu uma declaração que assustou todo mundo, falou, não sou supersticioso, eu tenho toque, transtorno obsessivo compulsivo, eu não paro debaixo da escada porque... É questão psicológica, psiquiátrica, sei lá o que e tal. Então, que pode até ter se iniciado com uma superstição, mas virou algo... Então, às vezes, a gente não sabe as razões pro cara tá fazendo aquilo. E tem crente que tem toque também. Opa! Que é uma questão psiquiátrica do ser humano. Nós somos sujeitos aos problemas e as enfermidades, vamos dizer assim. Então, às vezes, a gente tem que ter uma certa sutileza. Claro. Porque tem um irmão lá que tem medo de alguma coisa, que não tem superstição de nada, nem acredita naquilo, mas o toque é algo que, quando a pessoa não faz, ela confronta a própria reação do organismo dela, ela cria um nível de tensão psicológica muito alta. Então, ela faz aquilo para distensionar. Meio que sai da esfera espiritual e começa a entrar para uma esfera... Psiquiátrica, é cerebral. É diagnosticado. Uma coisa que ele também falou assim, é muito perigoso, eu acho que pode ter iniciado com uma questão de superstição espiritual e se tornado, mas às vezes é diretamente, porque todo mundo vai pensar... Jesus cura também, tá? Não, cura Jesus isso, cura, mas todo mundo vai falar, toque então começou como algo espiritual. Não, é difícil a gente definir, mas superstição aprisiona. São os extremos, né, André? Tudo que não é moderado vai te aprisionar. Eu compartilhei na minha página ontem do Somossome, no Facebook, um site lá de Moçambique, tinha um pastor que morreu porque o cara queria fazer 40 dias de jejum. E aí? O corpo não aguenta. Ele estava fazendo jejum, era para Deus. O cara era santo, crente, pastor. Deve foi salvo, certamente. Não, foi salvo, mas... Sabedoria. Não, mas durante o jejum, mas o seu tempo foi abreviado na terra dos viventes. Eu acredito que sim. Eu creio que... Chegou no céu, Deus brabão com ele. Cara, quanta aula que eu Chegou antes tinha. do tempo, chegou antes da hora, vacilão. E com fome ainda. Com fome. Chegou com fome ainda. Eu creio que a questão da macumba tem que ser qualquer outra mecânica e liturgia de ocultismo. Macumba, feitiçaria, ocultismo, falar com o carcará, chupa-cabra, ET de Varginha, pé redondo. Espíritos mortos que vêm nos Eu assombrar. creio que ela tem que ser encarada muito mais do que uma mera superstição. Existe o sacerdote tabajara que opera no campo da superstição, da indução psicológica e do placebo, mas existe também o camarada que tem uma intimidade com as trevas e que realmente nós não podemos agora dizer, não, essa macumba não tem problema nenhum. A questão aqui não é se a macumba pega por uma questão psicológica ou não. A macumba pega porque você é um crente negligente, cheio de pecado, numa falsa experiência de novo nascimento, que nunca nasceu de novo, é na verdade um prosélito em nosso meio, acha ter o seu nome escrito no livro da vida, mas nunca evidenciou fruto de arrependimento. Esse crente que nem nascido de novo esse vai sofrer macumba, tenho certeza que todas as pragas do Egito, as males da macumbaria vão se materializar na vida dele. A fé dele não é fundamentada na palavra de Deus, ele não tem uma experiência de novo nascimento, ele não tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele é um crente carnal, ele é um prosélito. Supersticiosa para ele, ele se tornou consciência. Sim. Vai lá para... Então eu creio que ele vai sofrer macumba, sim. Então a macumba é poderosa? Necessariamente não. Mas nós também não podemos cair num campo de racionalismo lógico e desprezar a realidade do mundo espiritual. Que existe, que é real. Sim. Agora, o crente em Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus, que está com a sua fé fundamentada na palavra de Deus, que verdadeiramente nasceu da água, nasceu do Espírito, que apresenta fruto de novo nascimento, fruto de arrependimento, pode fazer macumba, cara. Ok, eu sei em quem eu crio, sei em quem eu estou fundamentado, sei a minha posição em Cristo Jesus, acima de todas essas circunstâncias. Não vou ficar com medo, com pânico, e nesse caso eu tenho certeza que a feitiçaria, seja ela qual for a ordem de feitiçaria que fizer, vai cair por terra e vai ser anulada. Mas pela fé. Pastor Celso, agora tem gente que procura sorna para se coçar. Olha esse rapaz aqui. André, foi um dia, por curiosidade, lê a minha mão. Foi uma mulher que lê a mão, né? Quiromante. Mas achei incoerente. Aí a pergunta que ele faz é, o contato com esse tipo de superstição, ou de crendice, ou até de veracidade, como nós estamos falando, talvez de algum peso e relevância no mundo espiritual,
pode enfraquecer a nossa fé. André, O cara, é perigoso o cara por curiosidade. Vou lá na curiosidade, a mulher joga abuso, quero ver se essa mulher sabe mesmo. E o cara vai por curiosidade. Geralmente, todo mundo que começa é por curiosidade. Um cara que está hoje viciado em crack, ele começou Pela curiosidade. um beckzinho pela curiosidade. A gente tem que ter muito cuidado nessa esse tipo de curiosidade. Meu irmão, quer ter curiosidade? Vai ler a Bíblia. Tu não tem curiosidade de ler a Bíblia, não? Pode falar, Vai lá, pastor Celso. um pastor e manda, em vez dele ler a mão, né, ele... Dá a Lê a mão, Bíblia. dá a mão, pescoção. lê a Bíblia. É o Novo Testamento. Lê. Então, veja só, você pode buscar... Eu acredito que esse tipo de contato pode trazer problemas. Não é? Você pode fazer aliança com uma coisa errada. É uma palavra. Pode trazer complicações para você, um pacto. Né? Você vai lá numa cigana para ler, é uma mulher endemoniada. É uma mulher que mexe com coisa, com feitiçaria. Né? Se a pessoa vai fazer só por curiosidade ou para provar que aquilo é uma coisa, mas se a pessoa vai crendo naquilo ali... Mas às vezes Isso é perigoso pode que o ter. cara vai, não querer, mas só por curiosidade. André. E essas pessoas às vezes são profissionais na indução de falar coisas. Que nem também, vamos lá, tem uns profetas pastores aí de também, Ará, que ele fala rapaz, coisas, tudo. Pô, tá vendo? Só ele disse que vai abrir uma tá porta. vindo. E a mulher dessa fala uma coisa que pode estar em consonância com a sua vida, mas que é muito vaga, e tu passa, opa, tem uma que eu semente acho- de crença já naquilo, O que eu né? acho interessante é o seguinte, o cara que vai numa cartomante para ler a mão, pode ser curiosidade, mas de alguma forma acredita naquilo. E trazendo para o nosso lado, como você falou, é uma superstição. Trazendo para o nosso lado, tinha um novo convertido na nossa igreja, eu fui pregar numa igreja, e no caminho, o irmão que estava me levando falou, pastor, ó, lá tem muitos profetas e tal. E aí esse menino falou assim, pastor, como é que é profeta? A gente espera ele falar, eu posso ir lá perguntar a ele se ele viu alguma coisa. Não, É muito bonito. quantos no nosso meio, né, também tem essa questão de consultar profetas. Quando na verdade é uma busca ansiosa Por uma resposta, pela descoberta do que vai acontecer no futuro, o que está esperando a gente lá na frente. Que para mim, eu creio em profecia, eu creio em dons espirituais, mas que para mim a gente juntou que existe um Deus todo-poderoso no controle de todas as coisas que me ama, meu futuro está tranquilo. Eu não temo que vai acontecer amanhã, porque Que tô não te fez guardado. onisciente, né? Ele tem uma razão para ele isso, tem uma né? razão. Então, você... Então, mas a minha questão também, só voltando à questão da macumba, para a gente também poder ajudar muitos irmãos que estão ouvindo, é na questão do seguinte, a gente precisa só tomar cuidado com essa questão de guerra religiosa, né? Eu sei que não é o que a gente Claro, está tá falando propondo aqui. aqui. Mas, porque, na verdade, a Bíblia diz que a nossa luta não tem nada a ver com religião. Porque se o camarada, uma vez uma irmã falou para mim, pastor, o cara fez uma macumba para mim, agora o que vai acontecer? Eu falei, minha irmã, desencana, sabe por quê? Porque o irmão fazendo macumba ou não, o diabo está ao derredor. Você tem que vigiar. Porque, para mim, a questão, o cara é satanista, o cara tem pacto com o diabo. Como o pastor falou, o cara tem pacto com o diabo e o cara fez uma feitiçaria na porta da minha casa. Se eu estou em Cristo, estou guardado. Se eu não estou em Cristo, aquela feitiçaria está tanto escravizando o satanista, porque o diabo só está pegando de dois lados, né? Não que o satanista, o pacto que ele tem com o diabo é legal com ele e através dele vai destruir outras pessoas. Não, está destruindo ele e pode destruir outras pessoas. Mas a nossa guerra, porque o cara diz, não, eu já sou tranquilo, porque ninguém fez feitiçaria na porta da minha casa. Não tem ninguém fazendo macumba para mim, meu irmão, nossa luta não tem nada a ver com macumba. Há uma guerra espiritual e o diabo não precisa de macumbeiro de para macumbeiro ou não, você leveu o teu nome da boca do sapo. Deixa para um break. É que a gente entrou nisso, depois eu vou tentar, mas tem um áudio que estava rolando também na internet, sensacional, dessa questão do sincretismo, né? E aí era uma rádio evangélica, que estava supostamente um pastor, um locutor falando, aí liga, e aí, minha irmã, conte a benção. Ah, pastor, qual é o seu nome, irmão? Tá, você mora onde? Ah, mora aqui em Realengo. Qual é o seu signo? Eita, Deus! Rádio evangélica, tá? A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, o Antenados volta já já. A igreja te adora. Cantando aleluia. Seu amor é Último bloco do programa sobre cristianismo e superstição. Eu tenho uma participação aqui dos telespectadores. Um mandou aqui um texto bíblico e a colocação dele muito interessante. Ele falou, André, uma das mentiras de Satanás deu origem às superstições.
é a crença de que uma entidade invisível sobrevive à morte do corpo e pode voltar para afetar os vivos. Mas a Bíblia diz, os mortos não estão conscientes de absolutamente nada. Ela também diz que não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria após a morte. Eclesiastes 5, 9, versículo 5, depois versículo 10. Essa questão de os espíritos que vêm nos assombrar. Vou fazer uma outra pergunta em consonante com isso que uma pessoa fez. Questão de consultar mortos, ouvir. A Bíblia condena a prática, ela não refuta dizendo que é mentira. Ela fala que nós não devemos, no sentido que há possibilidade. Essa questão, então, enfim, de ouvir, falar, e o espiritismo é muito ligado com isso. Vocês entendem que a interpretação bíblica sobre isso condena a prática, mas entende a existência de tal, ou fala, não, isso é errado, é charlatanismo, isso é superstição? As sociedades bíblicas do mundo todo estão brigando até hoje para entender qual a melhor e mais eficaz tradução da feiticeira de Ben-Dor em relação à tentativa de consulta de Saul, do espírito do profeta Samuel. Tem sociedades bíblicas que traduzem que ali ele era o espírito de Samuel, e tem sociedades bíblicas que traduzem que ele entendeu ser o espírito de Samuel. Então é uma briga de foice lá há mais de séculos em relação a isso. O tempo não vai nos permitir esquartejar isso. Mas, em modos gerais, eu creio um pouco esquisito Deus te proibir de fazer uma coisa que é impossível de você fazer. Não coma McDonald's, mas McDonald's não existe. Não, se não é para comer McDonald's é porque existe a possibilidade da experiência com McDonald's. Então, se não é para consultar mortos, é não porque que seja isso na Bíblia, tá, gente? Não que isso seja doutrina. É só uma experiência empírica mística que não vai ser exposta a todo o corpo de Cristo. Hambúrguer de minhoca. Mas a Bíblia não vai proibir você de fazer algo que não é possível fazer. O pecado, ele está na tentativa de consultar e se eventualmente acontecer algum fenômeno de consulta. Sem indução, sugestionamento, charlatanismo, tem vários níveis para você discernir e entender. A própria possessão demoníaca, independente de ser um espírito de um morto, de um ancestral falando ali, porque, conforme parte da teologia crê, está no seio de Abraão, estão dormindo, né, esperando o julgamento do trono branco. Outra parte mais católica, mais católica, vai dizer que é possível, então, os mortos se comunicar, eles estão acordados, orando, intercedendo a nosso favor. O tempo não nos permite desenvolver todas essas conjecturas teológicas, mas o fato é que a Bíblia diz que não é para tentar a consulta. Então, a simples atitude, predisposição de você tentar consultar o morto, já pecou. É aquela pergunta do bloco anterior. Se você for lá na cartomante, só de ter ido, já pecou. Perfeito. Já contaminou, não era para eu ter ido. Não, mas eu não acreditei em nada do que a cartomante falou para mim. Problema teu. Se tivesse acreditado, era 2 pecados. Não, mas o perigo não tem problema, pô. Eu posso dar, ela vai pensar que vai me dizer as coisas, eu vou lá falar as coisas para ela. E Jesus numa perspectiva evangelística, Jesus sem problema. ia salvar você, numa perspectiva evangelística, sem problema. Mas olha o que você fala. Mas numa predisposição de crer no que ela diz. Deixa eu ver o que é. Vou evangelizar. Mas antes de evangelizar, deixa eu só ver. Deixa eu só ver se ela sabe que eu vou evangelizar ela. Ok, vamos para um negócio mais leve aqui, ó. Superstição leve é errada? Olha isso, superstição leve. Tipo, eu uso a camisa do meu time sempre que ele joga. Porque da primeira vez que eu usei esta camisa específica foi numa final e meu time ganhou. Isso se torna um amuleto, um objeto disso? Vocês acham que isso, de alguma maneira, Deus enxerga ruim ou todos nós temos um pouquinho disso? Olha isso, vou falar, todos nós temos um pouquinho disso. Eu vou pregar com essa gravata... No microfone. Eu vou pregar com essa gravata amarela que sempre que eu prego com a... O som é dobrado. O som é dobrada, né? Entendi. Então, tem isso, tem isso também, né? Esse sapato colorido você estava aqui. julgando o irmão da camisa aqui, aí o pastor Sérgio já falou da gravata. A gravata não são. Eu tenho um pouco de cuidado, porque a primeira gravata que eu tive, que eu ganhei, eu usei ela até desfiar todinha. Mas não era superstição, não, porque eu não tinha dinheiro para comprar outra. Entendi. A questão do time, André, é assim... Depende do time, né? Depende do time. Tipo, eu sou flamenguista, cara. Vou fazer um jabá aqui pro Flamengo. Sou flamenguista, então qualquer camisa que eu colocar, vai dar certo. Porque não precisa de superstição. Ou ele vai ganhar ou vai perder. Não. Ou seja... Depende se do outro lado é uma camisa do Vasco. Que aí essa questão de clube de futebol... Não, nem clube, eu digo assim, essa questão emocional. leve. Usar a camisa é superstição ou é uma simpatia e um gosto pessoal seu com aquele clube? Talvez não seja uma superstição leve. Eu diria que a superstição leve é errado. Mas no não é uma superstição. Mas no caso dele, o que ele está dizendo é que ele usa a mesma blusa porque da primeira vez que ele usou, deu certo. Mas é
é uma coisa louca. Mecânica da alma. Ele deve estar Mecânica da psique. Ou ele uma cabeça dele. Não, já deu Uma mecânica da alma. Mecânica da Mas isso pode ser psique, né? perigoso, Me perdoa, me perdoa. A gente está todo mundo tentando arrumar uma palavra aqui para ajudar o irmão. Isso é ignorância, gente. Seu time não vai ganhar porque você usou a blusa no dia que a resposta é essa. Não, olha só, ou o time dele tá invicto, ou ele tá de maldade com o time dele tirando a camisa. É verdade que ele crê. Então, Quando na ele verdade, quer que o time ganhe, isso não existe. Olha só, isso não existe. E quem às vezes se acostuma, porque às vezes é cultural, o cara aprendeu em casa, da avó, da mãe. É lógico, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você está salvo. Mas de vez em quando seu cérebro dá os comandos que você foi ensinado lá atrás. Esquece isso, mano. Não funciona, não. Vai. O futebol. Ontem eu tava conversando com um craque, que é cristão. Eu estava tomando café com ele com Gotardo, Wilson Gotardo. Do Botafogo. E ele, do Botafogo. Ele é cristão, um homem Crente, de Deus. conheço. Tal. Aí ele estava falando que sobre a... Eu falei, poxa, o que você acha de botar tudo eletrônico no campo de futebol? Menos o jogador, claro. Tipo assim, botar as marcas eletrônicas. Aí ele falou, isso vai tirar... Brilho. O encanto, o brilho. Eu acho que algumas coisas merecem ser eletrônicas, outras não. Tal. Então, quer dizer, o futebol, ele tem muito essa coisa da emoção, e tal. Agora, igual de camisa, você põe para promover o seu time, é normal. Inclusive, é bom você respeitar o time do outro também, né? Quer dizer, mas nada disso é verdade. E outra coisa, uma coisa mais fantástica, pessoal, olha só, digamos que tem uma superstição, a lógica completamente contrária a você. Completamente aquela expectativa ruim, má, que a estatística toda... Gente, o Senhor Jesus, Ele que cuida de nós, Ele não tem medo de nada, não tem problema com nada, não tem problema nem com a ciência, Ele contraria quando se precisar. controle de tudo, Ele né, tem o velho? controle, então dá de ser medroso. Aqui, ó, se tu vê um chinelo virado debaixo de uma escada com um gato passando, não te preocupa não, querido. Tá? Guarda o chinelo. Sexta-feira, 13 Desvira o chinelo, cuida do gato e guarda a escada. Na sexta-feira, 13, então depois tu vai pro culto ainda. O culto da sexta-feira, 13, tá tudo certo. Vai pra Pastores, vigília obrigado na pelo sexta. papo descontraído num assunto um pouco sensível. Claro que a gente respondeu 1/3 das perguntas. Tinham várias outras coisas para fazer, mas a gente marca um segundo round aí para falar um pouco mais sobre as dúvidas dos nossos telespectadores. E entrar um lado agora mais religioso, da fé judaica e da fé católica, do uso de simbolismos e de imagens, cada um dentro da sua realidade. O que a gente acha disso? A gente tenta marcar um segundo Salmo round 91 nisso. funciona mesmo? Ih, Funciona. com a Bíblia aberta. Meu Deus! Pastor, obrigado pela presença. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.